Boa noite a todos. Uma pessoa, eu entrei na internet e mandaram para mim, digamos assim, né? Esse comunicado aqui. Fui a uma cartomante, ou vidente, ou como quiserem chamar. Confesso que senti medo em lá ir, pois não me sentia preparada para ouvir aquilo que não queria. Quando ela me lançou as cartas e me disse aquilo que eu não queria ouvir, senti-me a desfalecer por dentro. Tudo o que ela disse, eu estava à espera, mas sempre uma esperança de ouvir aquilo que desejamos. Sobre a minha relação, disse logo que ele não a ia deixar por mim, que ele nunca ia ser meu. Disse que eu, para ele, sou um refúgio, sou aquela com quem ele gosta de estar. Ela é com quem ele está. Habituou-se a ela. Também me disse que a relação deles tinha muito interesse e era por isso que eles não acabavam. É uma relação em que ambos precisam um do outro para viver e que não são fiéis um ao outro. Mas o que ela me disse, que deixou-a chorar, para além de eu não ter hipóteses com ele, é que havia uma gravidez. Não sei o que senti, só sei quando dei por mim, estava chorando. A senhora disse-me para eu ter uma conversa séria com ele, mas que via que ele não a ia deixar por mim. E o principal motivo é que existiam muitas coisas entre eles. Disse-me muita coisa verdadeira. Eu não a ouvi dizer mentiras sobre o presente. A única coisa que insistiu foi para eu falar abertamente com ele. Disse-me também que ele me iludia com tudo que me dizia. Também me disse que ele gosta de mim, mas não é o suficiente para deixá-la e ficar comigo. Há muito em comum, e se eu queria algo, era para encostá-lo na parede e deixá-lo decidir. Decidir o quê? Se ela mesma disse que não nos víamos juntos. Não sei se devo acreditar numa pessoa que lê o presente e o futuro nas cartas, mas sei que estou mesmo em baixa, pelo que ela me disse, pelo que sei que é verdade. E sabe o que complica mais? A gravidez que ela previu. E a gente então se faz essa pergunta, né? Será que é possível conhecer o futuro? Será que existem mesmo estas coisas previstas, certinhas? Porque, afinal de contas, a moça, eu peguei isso num blog de... O que você acha, né? Será que a moça que acertou, a cartomante acertou? Algumas pessoas dizem, não é possível. Porque se ela sabe do futuro, é sinal de que o futuro está determinado. O futuro não existe. Outras dizem que sim. Né? Como é que é isso? Será que é possível, através do jogo de cartas, de búzios, de xingue, por aí vai, eu saber o meu futuro? E uma coisa que a gente sabe é que grande parte destas predições são realizadas. E, se elas são realizadas, elas não se produzem com a exclusão das leis naturais. Então, a gente vai ver que Kardec vai perguntar aos espíritos, né? É possível a gente saber o futuro? Como é que é isso? Né? Ele pergunta lá, né? Na pergunta, são 3 perguntas, né? 868, 869, 870, 871. Pois vocês leem com calma cada uma delas. Ele pergunta lá, o futuro pode ser revelado? E os espíritos dizem, em princípio, o futuro é
desconhecido. E apenas com raros ou excepcionais casos, Deus permite que ele seja revelado. E ele pergunta na seguinte pergunta, por que é ocultado isso? Os Espíritos nos dizem que ele é ocultado porque talvez, se soubéssemos o que vai acontecer, poderíamos não dar conta de cumprir aquilo que estaria programado. Mas ele, a gente sabe que Kardec não era uma pessoa muito satisfeita, Então ele sempre perguntava de uma outra maneira. Mas já que é útil que seja oculto, por que é que de vez em quando é revelado? E os Espíritos nos dizem, para facilitar o cumprimento de algo, em vez de dificultá-lo, ficando o homem obrigado a agir de modo diferente do que faria, sem esse conhecimento. Que é o caso da nossa amiga do blog. Ela, a partir dali, soube do que estava acontecendo e tomou a decisão de fazer um novo futuro. E como é que é isso, A gente poderia imaginar primeiro uma situação em que um homem decidisse ficar lá no topo do Cristo Redentor, observando as estradas, observando os caminhos, as pedras. Então ele lá de cima diria, pela estrada não sei aonde, das paineiras, está com trânsito, está parado, tem buraco em tal lugar, tem também a possibilidade de uma pessoa cair, alguma coisa ele vai vendo ali. E ao mesmo tempo ele está observando que 2 carros, por exemplo, viriam na mesma direção. E que, se um não saísse da frente do outro, poderia ser até que eles se chocassem. E se ele resolvesse descer lá do Cristo e encontrasse com um desses carros, dono desses carros, e dissesse para o cara assim, olha, se você continuar a caminhar desta forma que você está na estrada e não desviar, provavelmente você vai bater. Para o homem que ouve aquilo, é uma previsão de futuro. Mas, para aquele homem que deu a notícia, é presente. Como é que é isso? E como é que é essa história é tão maluca na vida real? Como é que é essa montanha? Então a gente pede licença aos senhores para a gente fazer junto uma reflexão da adivinhação e a sincronicidade à luz dos conceitos de Jung sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, que trata da interação entre as cadeias de causalidade dos eventos físicos e psíquicos e uma possível ligação com os fenômenos descritos pela física quântica. Se os espíritos permitem, vamos ver como é que isso funciona. Será que é sempre mediunidade? Será que precisa ter um médium para a gente descobrir o futuro? Ou está na lei da natureza, Então a gente vai começando a pensar que alguns teóricos, há muito tempo antes de Freud, já tinham esboçado a ideia de inconsciente, lá desde a antiguidade. Mas foi ele, o Sigmund Freud, médico neurologista, que viveu em Viena e Londres entre os anos de 1856 e 1939, a estruturação de seu conceito, bem como a aceitação deste conceito no meio acadêmico. A dificuldade em conceituar o inconsciente, vamos pensar assim, deriva da impossibilidade de abordá-lo diretamente. Os estudiosos do assunto
tinham de lidar com um fenômeno que não existia de modo concreto e, portanto, não era comparável e nem certificado cientificamente, podendo ser apenas deduzido de forma indireta, por meio de sintomas, sonhos e expressões simbólicas. Então, a partir de 1890, Freud define o inconsciente como uma unidade mental de funcionamento autônomo em relação à consciência. Nesta época, ele procurava uma explicação para os lapsos de consciência, como os atos falhos e os esquecimentos. Deve-se, então, à sua teoria psicanalítica a compreensão dos mecanismos psicológicos envolvidos nessas situações, juntamente com o desenvolvimento da teoria da interpretação dos sonhos, conseguiu, perante o meio científico, relativa aceitação da instância da psíquica do inconsciente. E hoje a gente fala, né, porque o inconsciente, né? Mas a gente vê que não foi muito simples assim, né? Já seguindo contemporâneo de Freud, vem o neurologista suíço Carl Gustav Jung, né? De 1975 a 1961. Então, Jung, com mais do que Freud, é contemporâneo de Kardec. Então, quando eles vêm, aí já existia o Livro dos Espíritos, porque ele é de 1858, e Jung nasce em 1875. Então, o Jung foi além deste conceito, afirmando que o inconsciente é sempre regido pelas mesmas normas, tanto em indivíduos normais como aqueles que apresentam distúrbios mentais. Vamos gravar isso, né? Que tanto indivíduos normais quanto os que têm distúrbios mentais são regidos pelas mesmas normas. Essa é que é a grande diferença, né? E em seus atendimentos clínicos, Jung percebeu que pacientes esquizofrênicos também apresentavam formas primitivas de pensamento muito próximas ao universo mítico e onírico dos povos primitivos. Então, com isso, ele constatou que os conteúdos psicológicos delirantes possuíam uma estrutura semelhante que ocorria nos períodos históricos e em civilizações distintas. Por sua aproximação com comportamentos primitivos, ele denominou a estas estruturas de arquétipos, que também hoje a gente ouve falar demais. Com o aprofundamento de suas pesquisas e o aprimoramento do método de interpretação de sonhos e do processo de simbolização, possibilitou consolidar um dos conceitos basilares da psicologia analítica, que é o inconsciente coletivo. Ao notificar a ocorrência dessas formas de pensamentos arcaicas também em pacientes normais, especialmente em situações de crise, em grandes mudanças na vida, quando se observa intensa transformação psicológica, como na adolescência, durante a gestação ou após um incidente traumático, concluiu que se trata de conteúdos que habitam o inconsciente de maneira universal, que formam uma camada mais profunda de natureza coletiva, que é contrária
ao que ele também chamava de inconsciente pessoal, que é o inconsciente daquele indivíduo, né? Das vivências próprias daquele indivíduo. Então, o arquétipo pode ser definido como uma estrutura conceitual e abstrata que somente pode ser avaliada por uma representação de modo complementar. Surge então aí a noção de símbolo, a representação em uma imagem do conteúdo de um arquétipo expresso pelo inconsciente. Mais adiante a gente vai conseguir entender bem, porque tem um exemplo claro para isso. Então, sempre que um arquétipo assume uma forma, nós temos um símbolo. Muito bem, uma coisa corriqueira. A gente está pensando na amiga e a amiga liga, né? Estamos andando na rua, recebemos um folheto exatamente daquele curso que a gente estava pensando em fazer. Né? Quantas e quantas vezes, isso é muito comum na turma do espírita, a gente abre o livro e a gente diz assim: essa mensagem era tudo que eu precisava ouvir. É isso mesmo. E a gente diz que foram os espíritos que disseram o recado para nós. Será que é sempre eles? Ou tem o que o Jung disse, né? Essa coisa que a gente se surpreenderia como uma atitude mágica. Será que isso é uma mágica? Como é que funciona isso, né? Longe de ser um devaneio do Jung, né? Ele disse que este fenômeno existe e ele deu o nome de sincronicidade. E cada vez que se manifesta, confirma a reconfortante sensação de que nada na vida ocorre por acaso, né? Então, o caso da sincronicidade que mais intrigou Jung, e ele é conhecido na bibliografia dele, é que é conhecido como escaravelho de ouro. Ele estava atendendo uma paciente que estava lhe contando um sonho que era uma joia rara, quando de repente se ouve um barulho na janela. E Jung interrompe a sua ação, né? Vai lá verificar que barulho é naquele na janela. Quando ele volta, ele traz nas suas mãos um besouro rosa e mostrou à mulher, que ficou impressionada com o inseto que ela havia sonhado e o escaravelho, não, o inseto da mão, desculpa, o inseto da mão do Jung e o escaravelho que ela havia sonhado, né? Então ele diz: o que acontece dentro de nós tem estrita relação com o que ocorre fora. E ele fala, é uma mera coincidência? Para Jung, não. Ele diz que o que aconteceu? Ele achava que aquela senhora tinha um excesso de racionalidade que impedia a evolução da terapia. E a coincidência teria sido um sinal interior e exterior de que ela deveria abrir mão para novas possibilidades. O curioso, que reforça a tese da psiquiatria, é que na linguagem simbólica, escaravelho é transformação, né? Então, tendo ele cunhado esse termo, né, para a sua teoria, no universo interligado, ele dizia que as duas dimensões, a física e a não física, tinham algum tipo de sincronia que fazia certos eventos isolados parecerem repetidos e em perspectivas diferentes. E ele começa a desenvolver as suas ideias
Eu fico imaginando, né, se fosse hoje, era num barzinho, né, tomando uma cervejinha e tal, com Einstein, né? O Einstein vai para o campo da física, né, desenvolve a teoria da relatividade, e Jung vai para o campo da psique, né? Então, a gente vai saber que sincronicidade vem do grego, que sim é junto e cronos é tempo. Quer dizer coincidência significativa. Ou seja, dois ou mais eventos que ocorram ao mesmo tempo e não guardam entre si uma relação de causa, mas de significado. Por exemplo, hoje, né, na época de Jung, ele descreve como carta. Né? Quando eu faço uma carta, obrigatoriamente, alguém me responde. Hoje a gente diria assim, né? Eu mando um e-mail para um amigo que esteja em Brasília, por exemplo. Eu acredito que em algum momento da história ele vai me responder. Então é uma coisa previsível. Agora, eu posso estar na minha casa, abro o computador e digo assim, puxa, preciso mandar um e-mail para o fulano. E quando eu abro o computador, lá está o e-mail dele, né? Então, ele diz, né, que as coisas têm uma ligação significativa e não causal. Por exemplo, outro dia eu tinha um cliente que eu tinha desmarcado a consulta na quarta-feira. Mas o que eu ia fazer na quarta-feira não tinha mais. Então eu ia ligar para ele para remarcar a consulta. Telefonei o dia inteiro, ocupado, deduzi, isso era uma segunda-feira, a consulta era na quarta. Deduzi que o telefone devia estar com defeito. Na terça-feira, eu saí determinada que de alguma maneira eu ia falar com ele. Resolvi caminhar 10h30 da manhã. Diga-se de passagem que ele é o homem da madrugada. Ele sai de casa às 4:45. Então jamais teria condições de eu encontrá-lo às 10h30. Pois para minha surpresa, ele estava caminhando às 10h30 da manhã. E quando eu disse para ele, ele disse, nossa, que coincidência a gente se encontrar. Então, segundo Jung, né, são acontecimentos sincrônicos que são avisos de que nós estamos mesmo no caminho certo, né? E a gente teria essa pergunta, né? Como é que, afinal, ocorre a sincronicidade? E ele diz, né? Para além da psicologia, fundamenta-se na física quântica e na filosofia oriental, que diz, parte do pressuposto que o universo é indivisível e que tudo nele é interligado por algum tipo de vibração, né? Então assim, o que se processa dentro de nós, que é o plano psíquico, teria estrita relação com o que acontece fora, que é o plano físico, embora o pensamento racional insista em fazer a divisão. É como se a gente, por exemplo, tivesse um radar, o inconsciente captasse todos os movimentos que constituem essa teia vibracional e na hora em que a razão está menos ativada, durante o sono, a meditação ou o relaxamento, trouxesse essas informações para o consciente, revelando sinais importantes para compreender a realidade de forma mais abrangente, né? E a gente, se tiver um olhar assim, digamos, mais romântico, né, ao nosso redor, para trás, a gente pode imaginar que o universo
flerta conosco, né? Uma breve retrospectiva da nossa vida é suficiente para concluirmos que, às vezes, certos acontecimentos inexplicáveis, muitas das vezes dolorosos, pelos quais passamos, foram fundamentais para que a gente mudasse o rumo da nossa vida. Só que o que acontece? Nós temos uma cabeça muito, né, muito assim. Então, até hoje, nenhum teorema, né, físico ou fórmula matemática comprovou a sincronicidade, mas sua contribuição na ampliação da consciência é notória. Porque o nosso raciocínio lógico sempre procura uma causa porque aconteceu comigo, né? Por exemplo, perdi o emprego. A gente dirá assim, por exemplo, porque a empresa passava por dificuldades, porque o chefe, e por aí vai. Ou escorreguei no chão, caí. Por quê? Porque estava molhado, porque a calçada estava com buracos. Porém, o raciocínio sincrônico, ele investiga o propósito significativo das experiências. Considera, por exemplo, eu perdi o emprego porque pode ser o prenúncio de uma coisa melhor, de um novo emprego, de uma situação. E o tombo que eu levei é para ver se de vez em quando eu me ligo, né? Porque eu ando tão desligada que a próxima vez que eu estiver andando numa rua esburacada, eu vou prestar mais atenção, né? Então, as simultaneidades acontecem a toda hora. Há condições de reconhecê-la? Ele diria que, se eu não duvidar, não há como negar que as ocorrências ocorrem, né? Graças a esses sinais mágicos, grandes cientistas chegaram a conclusões que mudaram a história da humanidade. Imagine que, se Isaac Newton não estivesse atento, quantas maçãs teriam caído na cabeça dele, que para ele não faria a menor diferença. Mas ele estava atento e fez, que a gente conhece aí, a lei da gravidade. Há outro, que é muito, eu achava essa história quando eu entrei no colégio muito engraçada, né? Que era do Arquimedes, né? Que entrou na banheira e caiu a água para fora. Quantos de nós toma banho na banheira e nem lembra do Arquimedes, né? E ele chegou à conclusão, né, que é possível medir o volume de água pelo objeto deslocado de água. Pelo deslocamento de água ele descobre o volume. E usou uma palavra mágica, né, que ele diz, eureka. Quantas vezes acontece, mas a gente não observa. Porque quando observamos os eventos sincrônicos e decodificamos seus sinais, nossa consciência se amplia e respondemos de forma mais plena às situações. Precisamos, então, aprender a reconhecer o momento de agir, de esperar e de mudar. Enfim, nos convencermos de que tudo, por mais banal que pareça, tem uma razão de ser, né? E, antecipando os acontecimentos, né, aos críticos, Jung escreveu assim: o ceticismo deveria ter por objeto unicamente as teorias incorretas e não assestar, quer dizer, apontar, suas baterias contra fatos comprovadamente certos. Só um observador preconceituoso seria capaz de negá-lo. A resistência contra o reconhecimento de tais fatos provém principalmente da repugnância que as pessoas sentem em admitir uma suposta
capacidade sobrenatural inerente à psique. E é muito interessante porque essas adivinhações, né, desde os primórdios da civilização, lá na civilização primitiva, já se faziam, né? Comunicações, adivinhações, que os antigos conversavam, se comunicavam com a divindade. Mas, com o passar do tempo, essa prática tornou-se secreta, mágica e desprezada pelos homens de ciência. Para Jung, a adivinhação, como eu já disse, apoia-se no conceito de sincronicidade. Então ele diz que sai do pensamento linear, que uma coisa leva a outra, que a outra leva a outra, e assim sucessivamente, e que é uma coisa encadeada, linear, de acordo com o tempo. Ele diz que o problema é que nós temos que ter pensamento sincronístico, ou de campo, em que o tempo é primordial, né? Nele a questão não se fixa em saber que fato gerou tal efeito, mas o que é provável de ocorrer conjuntamente, num dado instante, de modo significativo. A civilização chinesa desenvolveu esse pensamento com muito mais do que qualquer outra. Para os chineses, o centro do conceito de campo seria um instante de tempo radial que aglomera um conjunto de eventos, né? E Jung escreveu um livro que se chama Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, que ele diz, né, que ele destaca que os chineses não fizeram do I Ching, muita gente aqui conhece o I Ching, né? Não apenas como um sistema oracular, como a maioria das antigas civilizações, mas tornaram-no uma completa concepção filosófica do tempo, né? E para Jung, como a adivinhação, né, através de cartas, Xing, etc., está relacionada com a sincronicidade, com o que ele chamou de fenômenos sincronísticos, ele deu um nome a isso, que todo mundo conhece como fenômenos parapsicológicos. Então a gente ouve dizer, porque o fulano, isso é parapsicologia que estuda, né? Então ele dá esta denominação. E o grande público ainda, né, gosta de saber. As pessoas querem, né, ter a possibilidade de saber como é que isso ocorre, né? Então, a gente sabe que o homem, até hoje, ele acredita ainda na imaturidade, ilusão dele, que ele pode dominar uma série infinita de números naturais, que constitui uma prova de arrogância e um auto-engano, pois uma verdade estatística não é a verdade, na medida em que provém de um conceito abstrato e não da própria realidade. Esse desmembramento entre manipular o infinito possível como se fosse uma unidade, em contraste com o inteiro natural individual, representa uma cisão no pensamento matemático moderno. E a mesma divisão existe entre o experimento científico e o oráculo de adivinhação. Então não é mais junto. O homem, pelas suas pretensões, arrogâncias, acabou dividindo a ciência da adivinhação, né? Então, dessa forma, a gente diria assim, o experimento científico precisa ser eliminado o acaso, porque o acaso é um fator de perturbação, enquanto que o oráculo, o acaso, constitui-se na forma de informação.
Aí o que acontece? A ciência vai fazendo repetições para ver se aquilo confirma, enquanto que basta uma única vez, um único ato singular para que seja usado o oráculo, né? E uma coisa que infelizmente ainda nós não temos a consciência, né, de que uma coisa é junto com a outra. Nós ainda temos essa coisa de separar. Nós ainda estamos com esse nosso pensamento muito linear, muito racional, e temos dificuldade de aceitar o paralelo, né? Então Jung afirmava que esses atos, que ele chamava de volição, que é ato pelo qual a vontade se determina a alguma coisa, provém de uma energia disponível. Portanto, as antigas técnicas de adivinhação, como o I Ching, por exemplo, constituiu-se em tentativas de descobrir as probabilidades ou as relativas regularidades da situação da psicologia humana. E uma coisa bonita que ele fala, né? Quando a divindade, né, no sentido do arquétipo de si mesmo, o espírito inconsciente joga, ou vai no lugar para jogar, ele cria o destino, porque sua criação é um fenômeno sincronístico. E com isso, nós somos obrigados a reconhecer que existe mesmo isso, né? Que os fatos acontecem juntos, que os instantes, né, estão aí. E a gente tem, eu aconselho vocês a lerem, né? Porque a gente tem visto aí as coincidências na arte, na ciência. A gente ouve assim, o fulano, até hoje tem um problema aí nosso, né? O avião quem descobriu? São os irmãos ou é o Dumont, né? O Santos Dumont. Por quê? Porque isso está no universo. Nós temos a possibilidade de captar. E não significa que um possa e o outro não possa. Então, existem esses acontecimentos que na nossa cabeça parecem que, né, é difícil de entender isso. Né? Então, tem-se notícias, né, de numerosas coincidências. E eu aconselharia vocês depois a procurar na internet um cientista chamado Rupert Sheldrake, que foi o homem que conceituou, né, que fez o conceito de campos mórficos, que são campos invisíveis, construídos por nossas mentes, que seriam responsáveis por manterem diversas pessoas conectadas com acesso ao mesmo acervo de informações. Então, quantos de nós às vezes têm uma ideia e o outro também tem? Então, leiam isso, é muito interessante a experiência que eles propõem, né? Mas para Jung é apenas uma outra maneira de dizer que certos eventos tendem a ocorrer juntos porque há um arquétipo constelado no inconsciente coletivo, né? Então, para a gente terminar, né, a gente poderia dizer, né, que todos os aspectos aqui que a gente conversou convergem para a conclusão de que no inconsciente não existem acontecimentos de sequências lineares. Esse modo linear é como funciona a nossa mente consciente, organizada, segundo as condições de tempo e de espaço. E não obstante, de alguma maneira, tempo e espaço tornam-se relativos na instância do inconsciente, o que permite explicar a adivinhação por meio do conceito de sincronicidade. A discussão acerca da ideia de campo, né, que é dos campos mórficos, remete-me ainda ao papel que desempenhamos como co-criadores do universo que nos circunda, segundo a mecânica quântica.
De acordo com essa teoria, tudo que existe ou é enquanto potencialidade, até que seja determinado por um ato de observação. Na condição de observadores conscientes, definimos uma das múltiplas possibilidades de configuração da realidade. Apesar dessa teoria ter sido rechaçada por parte da comunidade científica para explicar os fenômenos paranormais, esta visão, sem dúvida, atribui uma responsabilidade muito maior a cada indivíduo a interagir com o mundo que o cerca. E, finalmente, a gente pode pensar que este estudo que a gente fez aqui tenha contribuído para demonstrar a validade das consultas oraculares e acabar com preconceitos de que todo cartomante, toda pessoa que joga é um charlatão. Cuidado! Existem pessoas sérias que estão fazendo trabalhos de autoconhecimento através dos jogos chamados adivinhatórios. Nem sempre as adivinhações são feitas por médiums, são feitas por espíritos. São psicólogos, são terapeutas que têm a possibilidade de acessar esse inconsciente coletivo que está plasmado. Ele capta através da pessoa que está aberta. Ela está com dor. A mulher estava apaixonada, desesperada. Quando ela foi lá jogar, ela abriu. Ela esteve disposta a receber do universo o recado. E o recado respondeu para ela que não era o melhor para ela. Aí vai de encontro ao que os espíritos disseram. É possível? É. É possível também através dos sonhos? É. É possível através do médium? É. Então a gente tem que parar, porque eu tenho visto ultimamente, já vi palestras aqui, as pessoas falando mal de cartomante, de vidente, de não sei o que, dizendo que todos é uma palavra muito pesada. Existem sim pessoas que são charlatões em todas as profissões. Então cuidado, a gente precisa cada vez mais. Outro dia eu fiz uma palestra do professor Diolindo, ele dizendo que a gente precisa estudar. Nós espíritas não estudamos. A gente acaba acreditando no que a pessoa diz aqui na frente. Essa é a minha visão. Existem, provavelmente, a palestra das 8 horas será totalmente diferente da minha. E Jung termina: não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem e que esse padrão paterno é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. Carl Gustav Jung. Boa noite a todos.